Salve, salve! Seja bem-vindo ao nosso canal Latitude 10. Eu sou o professor Luciano, professor de Geografia. Hoje vamos começar assunto novo aqui no canal. Vamos dividir esse assunto aí em 3, 4 aulas, quantas necessárias for, tá bom? E vamos falar hoje sobre, olha só, sobre os solos. Vamos entender um pouquinho como que funciona, como que é a classificação dos solos, o que é erosão, o que é o processo de lixiviamento, mas isso em várias aulas aí que vamos distribuir esse assunto para não ficar muito carregado para vocês, tá bom? Então, vamos lá, começar nossa aula aqui. Antes de mais nada, ó, já deixa o joinha aí e se inscreve no canal. Faça um professor feliz, tá bom? Olha aqui, vamos aqui, ó. Mas o que é solo, professor? Bom, depende. Depende de quê? Depende de para que você vai usar o solo. Né, para engenharia, para agricultura, para a construção civil como um todo. Então, cada vertente das atividades humanas vai ter uma visão diferente do que é o solo. Olha só, para a mineração, o solo ele não passa mais ou menos do que detritos que devem ser removidos, tá? Detritos que devem ser removidos e separados para retirar os minerais aí que são aqueles minerais que querem se explorar daquele determinado espaço, né? O ouro, a casterita, o ferro, enfim, outros minerais. Então, para a mineração, o solo é nada mais, nada menos que detritos que devem ser removidos. Já na ecologia, olha só, dentro do ramo da ecologia, o solo ele é tratado como um sistema vivo composto por minerais e por matéria orgânica, né? Partículas minerais e orgânicas, que possibilita o desenvolvimento de ecossistemas, de diversos ecossistemas e diversas vidas. Olha, já a ecologia traz uma abordagem diferente do que é solo. E a agronomia? O que a agronomia vai trazer aí para nós? O que é o solo para a agronomia? É um meio natural no qual se utiliza, né, um fim para a agricultura, para o cultivo de plantas, para abastecimento humano, abastecimento de animais e assim por diante, tá? Já a geografia, o que a geografia diz? Bom, a geografia e a pedologia, que é a ciência que estuda a formação do solo, diz que é a parte, olha só, é a parte natural e integrada da paisagem, tá? No qual as plantas se fixam, no qual as atividades humanas se realizam também, se materializam as atividades humanas no solo. Então a geografia ela vai trazer uma abordagem diferente da agronomia, que vai trazer uma abordagem diferente da ecologia e da mineração. Então, o que é solo vai depender muito das atividades humanas ali presentes nesse espaço. Tá, mas vamos lá. Vamos aqui para entender mais um pouquinho sobre o solo, vamos falar dos fatores de formação de um solo. Primeira coisa importante, você sempre deve lembrar que o solo ele é proveniente de uma rocha. Ele é proveniente de um material que lhe deu essas características. Geralmente, nós temos ali as rochas. Então, nós temos a rocha matriz, a rocha mãe. Solos provenientes, por exemplo, do basalto. São solos ricos em óxidos de ferro, são solos muito bons para a agricultura, por exemplo. Já os solos provenientes de um arenito, são solos que vão ter muitas partículas de areia, né, de um solo muito arenoso, que talvez não seja muito eficiente, por exemplo, para a agricultura. Talvez seja eficiente para outros fins e não a agricultura. Mas os fatores de formação, dependendo do tipo de rocha, esse solo pode ser formado com muita rapidez ou não tão rápido assim. Então, o material do qual esse solo se origina, ele é fundamental para que possamos entender esse material inconsolidado que nós chamamos de solo. Clima. O clima é um fator predominante na formação de solos. Por quê? Porque através dos climas úmidos, por exemplo, como é o caso aqui na Amazônia, a formação de solos ela é muito mais acelerada do que em climas temperados, do que em climas desérticos, em regiões desérticas. Por quê? Devido à alta temperatura e à taxa de umidade, que acelera os processos de intemperismo, olha só essa palavrinha, intemperismo químico, tá? São dois agentes aí fundamentais para a formação de solos, que é a desagregação de minerais das rochas. Nós temos o intemperismo físico, aquele que é a desagregação desses minerais, e o intemperismo químico, que é a transformação desses minerais em outros compostos, por dissolução, por várias outras reações químicas. Principalmente um fator primordial para o intemperismo químico é a água, tá? Então os climas aí eles vão estar muito ligados. Climas úmidos, a taxa de formação de solo é muito mais elevada. Relevo, quanto mais inclinado o relevo for, quanto mais íngreme aquela escarpa do relevo for,
nós teremos aí menor capacidade de formação de solo. Por quê? Porque a água, vou trazer aqui a figurinha para vocês, olha, a água não vai infiltrar com facilidade e por essa razão não vai ter ali aquele contato da água com a rocha, formando então esse solo. Vai formar um solo, mas com uma taxa de formação muito mais lenta do que numa região plana, tá? Numa região plana, essa formação vai ser muito mais acelerada por causa da taxa de infiltração dessa água nessa região. E os organismos, é claro, são fatores fundamentais aí na formação dos solos. Que organismos nós temos aí? Os micro-organismos, as minhocas, né? O próprio ser humano é um fator também de criação, de formação de solos, tá? Todos os seres vivos atuam direto ou indiretamente na formação de solos. E, claro, quando nós falamos dos fatores de formação, a gente tem que lembrar de tempo. Estamos falando de tempo geológico. A formação de um solo, de determinado tipo de solo, se dá em milhões de anos, se dá em centenas de milhões de anos. Então, nós não podemos esquecer que tudo isso aqui realizado em conjunto, já que essas ações são sempre realizadas em conjunto, demora muito, muito tempo. E aí vamos falar dessa constituição do solo. Olha, falei um pouquinho já no começo, mas o solo ele é constituído disso aqui, ó, partículas minerais e matéria orgânica, água e ar. Vamos lá, partículas minerais. As partículas minerais são aquelas partículas provenientes aqui, ó, da rocha matriz, que foram desagregadas dessa rocha. E a matéria orgânica, ela está presente principalmente na camada mais superficial do solo. Essa camada mais superficial do solo, onde nós temos a decomposição de material. Essa decomposição de material causada principalmente pela umidade, claro, né, a deposição desse material e a umidade e ar. Já que o solo ele é poroso, diferentemente de quase todos os tipos de rocha, o solo ele é poroso, então há entrada de ar. E onde está esse ar? Geralmente é onde a água não está. Quando a água entra, ela acaba expulsando o ar, realizando ali, então, o intemperismo químico. Agora vamos aqui, ó, trouxe aqui um esqueminha para a gente entender melhor os horizontes dos solos, né? Quando falamos de estudos de solos, nós tratamos aí sobre os horizontes. O que é isso, professor? Nós temos os horizontes O, A, E, B, C e R. É o esquema mais clássico, tem vários tipos de estudos de solo, vários tipos de horizontes, outros que nem trouxe aqui, tá? Mas esse aqui é o mais clássico numa região úmida, ó, nós temos a árvore aqui e nós temos um solo muito espesso, ou seja, uma formação de solo uma camada muito espessa. Por que isso? Regiões áridas, regiões mais secas, menos úmidas, o solo tende a ser mais raso. Por quê? Porque não tem a bendita água para fazer esse processo de decomposição se acelerar. A água é um fator fundamental para esse processo ser cada vez mais acelerado. Então vamos aqui, ó, entender melhor. Essa primeira camadinha aqui, ó, nós chamamos de horizonte O. O que é esse horizonte O? É o horizonte de camada de matéria orgânica. Em regiões florestadas, por exemplo, na floresta amazônica, esse horizonte também é chamado de serrapilheira, que é aquela região, aquela área onde nós temos ali restos de folhas, de animais mortos, de galhos que estão no chão da floresta, vamos dizer assim, no chão da floresta, e que confere a essa floresta matéria orgânica suficiente para que aquele solo se torne relativamente fértil para sustentar aquelas árvores, tá? E aí nós temos os horizontes aqui, ó, logo abaixo, o horizonte A. Esse horizonte A é um horizonte que nós temos ainda a percolação de matéria orgânica do horizonte O para essa região, tá? A percolação de matéria orgânica para essa região, mas já um solo mais mineral, já é uma camada mineral do solo, ou seja, já tem ali os compostos da sua rocha matriz, tá? Os componentes que veio lá da sua rocha matriz. E aqui o horizonte E. O horizonte E, ou eluvial, ele é encontrado principalmente em regiões muito úmidas. Por quê? Devido à quantidade de chuvas, à quantidade de umidade, a infiltração da água nesse solo, ao passo que a água vai infiltrando, ela vai retirando os minerais, ela vai retirando a argila e depositando em regiões mais profundas, que no caso é o horizonte B. É um horizonte que tem ali como característica principal, ele é ótimo, olha só, para entender,
para classificar esse solo, para dizer, isso é um latossolo, isso é um nitossolo, isso é um argissolo, ou isso é qualquer outro tipo de solo aí. Por quê? Porque ele contém a mais alta quantidade de matéria proveniente da sua rocha matriz. Tá, aí depois do horizonte B, que ele é esse horizonte muito espesso, nós vamos chegar numa área de transição e aí o horizonte C. O que é esse horizonte C? Ele é um solo pouco poroso, tá? Pouco poroso, não há atividade microbiana, atividade orgânica acontecendo aqui, né? Seres vivos vivendo nessa região, tá? É uma região com muito material inconsolidado e material consolidado. Como assim? Nós temos ainda muitos detritos da rocha mãe, da rocha matriz nessa região, e esse solo, também chamado de saprolito, é onde está ali ocorrendo o manto de alteração, também chamado de manto de alteração, que está se transformando a rocha em solo. Então ele é um solo que ele não está nem ele está ali na transição entre uma rocha e um solo. É mais ou menos isso. Ele não é nem uma coisa nem outra. E aí, por último, nós temos então o material de origem, a rocha mãe, o horizonte R, onde nós temos a rocha que ainda não sofreu o processo de erosão, de intemperismo, de erosão não, desculpa, né? Quem sofre erosão é o solo. De intemperismo, tá? As rochas estão lá na base, lá embaixo. Então, esse é o esquema mais clássico. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre solo. Nós voltaremos aí na próxima aula para explicar um pouquinho mais sobre os impactos ambientais e sobre algumas características dos solos no Brasil. Muito obrigado e até mais.